o arcabouço da saúde. Da saúde. E, enfim, o evento está sendo transmitido aqui também pela plataforma Zoom, naturalmente, e também pelo Facebook, onde vocês, os interessados, poderão fazer as perguntas ao final, né? Nós vamos ter uma fala da Ana Costa em torno de 1 hora, né? Ela pode ficar à vontade para controlar esse tempo aí. A Ana Costa é uma velha, assim, uma antiga colaboradora nossa do PT, né? E que também é médica, né? Se formou, tem formação na USP, conseguiu seu doutorado na UNB, onde também ela colaborou como docente, né? Na pós-graduação, e é funcionária do Ministério da Saúde, né, Ana? E antes de eu passar a bola para você, a gente vai explicar um pouquinho qual que é o objetivo dessa aula especificamente, né? E o tema é 8ª Conferência Nacional de Saúde, a posição dos trabalhadores e a Constituinte, né? O objetivo nosso é que o nosso público possa fazer as conexões existentes entre esses dois eventos e a posição viva da classe trabalhadora, né? A Conferência Nacional de Saúde, ela é de 1986, né? Os antecedentes da 8ª Conferência Nacional de Saúde eram de uma medicina privatista no Brasil, né? E a 8ª tinha a intenção de fazer esse contraponto e de estabelecer um sistema de saúde no Brasil público e que fosse includente, né? Universal, que atendesse a todos, né? Porque o modelo que nós tínhamos até então, do INAMPS, do INPS, depois do INAMPS, ele atendia somente os trabalhadores formais, que tinham carteira assinada, né? Os informais não tinham a quem recorrer, apenas à caridade, às santas casas, etc., né? E as classes médias, as classes mais aquinhoadas iam ter um atendimento no setor privado, né? O setor privado que já tinha uma base grande no Brasil nessa época, porque com a industrialização, com o milagre econômico dos anos 60 e início dos anos 70, houve uma urbanização muito grande e a oferta de serviços de saúde por parte do setor público era muito restrita. Então, o próprio governo, à época, o governo federal, ele estimulou a criação de clínicas, de hospitais privados, mediante créditos subsidiados, com juros baixos e tal, né? Então, você já tinha uma classe, uma rede privada consolidada, né? E, ao mesmo tempo, o INPS, depois do INAMPS, tinha um racionamento dos serviços, o processo era muito lento, de maneira que os trabalhadores organizados eram atendidos ali, mas de uma forma pouco satisfatória, a ponto que as empresas influenciaram o Ministério da Previdência para que, em troca do pagamento das contribuições previdenciárias patronais, eles organizariam serviços de saúde próprios nos locais das empresas para poder desafogar o serviço do INPS, ganhar agilidade, né? E essa prática se disseminou muito na segunda metade dos anos 70 no Brasil, que foram os chamados convênios médicos, né? Que duraram até 1979 e nessa época eles já chegavam a 5 mil no país, né? Então, os trabalhadores organizados tinham um acesso privilegiado, né, ao sistema privado. Então, depois, em 79, esses planos, os convênios passaram a ser proibidos pelo governo e, na sequência, vieram, então, esse espaço foi pego pelos planos de saúde, né? Eles ocuparam a classe trabalhadora que tinha atendimento em convênios, no INPS, foi quase toda para os planos de saúde. E, de maneira que, no início dos anos 90, nós tínhamos, perdão, dos anos 80, 1981, precisamente, o estudo da Fátima Andreasi, de 91, estimou que em 81 nós tínhamos 11 milhões de vínculos a planos de saúde já no Brasil.
e em 1987, nos antecedentes do SUS, os vínculos eram na ordem de 28 milhões, né? Praticamente dobraram. Eu estou com esse texto aqui aberto. Bom, mas, enfim. Então, você já tinha, antes de você ter um sistema de saúde público, né? Antes do advento do SUS, você já tinha uma base privada consolidada e você tinha uma base social que consumia esses serviços de saúde no setor privado, que era a classe trabalhadora organizada. Na sequência, com a Constituinte não pôde fazer tudo que a 8ª Conferência Nacional de Saúde pretendia, que era um sistema 100% público, operado pelo Estado, estatal, e a Constituinte deu uma arredondada nisso de maneira a conformar no Brasil tanto um sistema público, que era o SUS, quanto o privado. E essa base social, né, dos trabalhadores, dos usuários, ficou, portanto, dividida, né? Ficou cindida a parte mais com mais poder de influência sobre os patrões. Ficavam com planos de saúde patrocinados pelas empresas e quem não tinha essa capacidade era atendido no SUS, né? Então, ou seja, desde o advento do SUS, nós temos convivido com essa dualidade até hoje, que essa dupla porta de acesso que no Brasil nós temos, tanto do pública quanto privada, né? Então, a gente quer, né, na sequência, ouvir aí a Ana, que vai ter, com certeza, muitas coisas para nos acrescentar aqui nessa primeira fala preliminar que a gente colocou aqui agora. Então, a palavra está contigo, Ana. Tudo bem? Tudo bem, querido, tudo bem. Muito prazer estar aqui com vocês, Pedro, Tomás, Cadu, Maria Angélica, Cláudia, Tom, todos vocês que são meus companheiros de jornada de tantos e tantos anos, né? Até porque também, Pedro, não sou só colaboradora, eu também carrego a minha carteira de filiação ao PT desde o início dos anos 80, então ainda insisto nesse projeto que eu acho que é o grande partido da esquerda brasileira e que precisa definitivamente ter uma posição clara em relação ao projeto de saúde, né? Porque, infelizmente, nem só nas nossas gestões enquanto governo federal, mas, particularmente, o comportamento do Congresso Nacional, nós não temos conseguido definir, ou pelo menos identificar, uma posição clara em relação aos grandes problemas que estão delineando os impasses da consolidação do Sistema Único de Saúde, do chamado projeto da reforma sanitária, que nós conseguimos inscrever na nossa Constituição. Então, acho que é muito importante esses cursos de formação que vocês estão fazendo, esses debates internos, para que a gente possa avançar nesse diálogo e avançar especialmente nessa posição, porque nós temos feito, sim, muita coisa, mas, às vezes, é muito mais do mesmo, e não numa perspectiva definitiva de garantir o direito universal, o sistema universal, o direito universal à saúde, o sistema universal de saúde, e, principalmente, o tal projeto da reforma sanitária que estava nesses antecedentes que vocês me pediram que conversasse aqui com vocês, né? Quer dizer, primeiro, então eu quero agradecer essa oportunidade, elogiar e dizer que minha conversa aqui vai ser muito no sentido de apontar alguns aspectos históricos e também algumas contradições que talvez a gente precisasse, ao longo do curso, aprofundar, né? Então, longe de tentar esgotar esse tema, que é um tema bastante complexo, vamos, pela conjuntura, pelos atores envolvidos, não é? Vamos diretamente ao que vocês esperam. Está bem assim? Bom, então, gente, assim,
eu acho que o Pedro fez uma introdução bacana sobre a situação anterior à Constituição, né? E vocês colocaram o marco da 8ª Conferência como o marco que converge esse projeto que nós conseguimos plantar na Conferência, na Constituição de 88, né? Mas isso não foi uma coisa singela e nem simples, né? Foi se deu em um cenário de confronto, de um campo de confronto de ideias e de projetos, mas nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que nós conseguimos vencer porque nós tínhamos um projeto pronto. Nós tínhamos um projeto bem arredondado e nós convencemos por isso. E a direita, na época, não tinha nada para a saúde. Para eles, estava muito bem do jeito que estava e eles esqueceram de cuidar dessa área. Então, quando nós, do Movimento da Reforma Sanitária, invadimos o Congresso Nacional com o projeto que nós tínhamos gestado ao longo de muitos anos, décadas, né, e que foi sistematizado e arrumado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, eu acho que o diferencial aí era que nós tínhamos um projeto arredondado, pronto, que tinha uma concretude e uma capacidade de ser viabilizado que era concreto, né? Então, acho que isso aí nos fez ganhar. Mas também, tão logo nós ganhamos, imediatamente nós passamos a ser atacados, né, pelas forças conservadoras, e mesmo no próprio debate da Constituinte, nós fomos duramente atacados e o projeto acabou sendo mutilado em alguns aspectos importantes, mas que não impediram a sua operacionalização. Mas isso tudo tem raízes históricas, como vocês mencionaram, né? Quer dizer, esse incômodo em relação à saúde, que não era recente, ele já vinha, se nós pegarmos estudarmos o conjunto dos relatórios das conferências de saúde, né? Porque nós falamos muito da 8ª, mas esquecemos a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, né? E a 7ª, especialmente. Mas se nós pegarmos o conjunto das outras conferências de saúde, nós podemos ver, né, a importância que se relata nesses eventos, né, de se fazer de se estabelecer, de se definir no início um sistema nacional de saúde, né? Se definir uma participação dos estados, municípios e do âmbito federal, de se prover saúde, num cenário que foi se agravando cada vez mais, né? Eu acho que o momento que o Pedro lembra aqui, do pós-anos 50, anos 60, né, que é um período da industrialização, do crescimento e da consolidação de uma classe operária forte no Brasil, nesse momento que, apesar de nós dispormos desde os anos getulistas, né, a gente dispor das caixas de pensão, havia uma tendência de organização da atenção à saúde muito baseada nas corporações e numa ética de privilégio, né? Então, essa ética de privilégio ela imperou e ela orientou a organização das caixas de pensão, das caixas específicas por categorias, né? Que tinham seu sistemazinho de atenção à saúde completamente isolado e próprio, né? Então, era o hospital. Por que nós temos até hoje o Hospital dos Servidores, né? Porque era o hospital que atendia a classe, a categoria dos servidores públicos, né? Nós temos hospitais, os militares, que preservam até hoje os seus serviços próprios, né? Tinham os seus serviços não bancados por caixas, mas bancados pelo Estado, né? E os mantém até hoje. Mas nós tínhamos anteriormente
hospitais por categorias, né? E serviços de saúde de uma forma geral. Depois, quando nos anos começam as reformas das caixas de aposentadoria, de pensões, e começam as reformas e a agregação entre elas, né, nós passamos a ter o grupo, né, que a gente tem, cria-se o sistema, o Instituto Nacional de Previdência Social. Antes, os IAPT, IAPC, IAPTEC, não é, todos os institutos de aposentadoria se agregam de uma forma, se convergem e formam o nosso extinto INAMPS, que foi o defunto, né, com o processo pós-constituinte, né, o processo de criação do Sistema Único de Saúde. Mas, até então, tinha uma situação insustentável na sociedade, né, gente? Porque era aquilo, né? Eram sistemas de saúde de porta fechada para o conjunto da população. Tinha direito quem pagava. Era o clássico sistema que você garante o acesso aos benefícios se você contribui para aquele benefício, né? Então, esse tipo de sistema que preservou e que vigorou no Brasil nesses anos, e que, de alguma forma, também alimentou claramente a criação dos sistemas privados, ele criou um apartheid de acesso à saúde que era insustentável, né? Do ponto de vista político, na medida que os movimentos as dificuldades de acesso começam a fundamentar movimentos sociais. Eu acho que aqui não foi o único, mas um exemplo muito importante é o movimento da Zona Leste de São Paulo, né? Todo mundo lembra que ali pelos anos 60, especialmente nos anos 70, que esse movimento cresce fortemente e que a bandeira principal que alimenta esse e outros movimentos, nós podemos ver, por exemplo, outras iniciativas que começam a brotar Brasil afora, né? Mas esse movimento, esse que vem da base, que vem dos movimentos sociais, que vem de São Paulo, tem ali a queixa de dificuldade de acesso à saúde, né? Temos aí também uma inquietação dos grupos acadêmicos, do movimento estudantil, de acadêmicos de departamentos de medicina preventiva, porque, nesse mesmo tempo, nós tivemos uma convergência que é latino-americana, que é o crescimento da chamada medicina social, que depois se desdobrou no que hoje nós chamamos de saúde coletiva, né? Esse crescimento, ele começa esse surgimento da medicina social, da saúde coletiva, ele começa também a criar projetos, criar evidências de que era possível mudar, né? E essas experimentações brotaram Brasil afora. A gente pode lembrar aqui, né, Maria Angélica, Montes Claros, né, nas nossas Minas Gerais, o projeto Montes Claros, aí no Rio de Janeiro, o projeto de Niterói, em São Paulo, o projeto de Campinas, o projeto de Londrina, no Paraná, Porto Nacional, em Goiás. Então, foram projetos que começaram a revolucionar o modo de prestar atenção e cuidado à saúde, né? E essa revolução, ela também teve uma coisa muito, muito importante, porque ela começou-se a entender que essa seria uma conquista de classes populares, das classes trabalhadoras, das classes populares, né? E que a participação da sociedade era muito importante, né? Desde o início da concepção do próprio modelo, na fiscalização da prestação da saúde. E aí surgem essas experiências fantásticas que estavam fundadas na participação social em saúde, né? Que vai iluminar depois, lá na 8ª conferência,
o relatório que é produzido, fortemente endossando esse tipo de estratégia, né? E que sai na própria Constituição como uma base do sistema, como um princípio do Sistema Único de Saúde, a questão da participação popular. Então, seu microfone... Vocês não estavam ouvindo nada? Só últimos 30 segundos, Ana. Caiu sozinho, então, né? Estranho. Alguém caçou, isso é boicote bolsonarista, hein? Eu tomo. Brasília, eu estou aqui em Brasília, deve ter passado aqui em frente ao Planalto, deve ter dado alguma... Mas, enfim, eu acho que não dá para a gente afirmar que a conquista da saúde está apartada de um processo de participação social. Entretanto, a gente esteve longe de poder afirmar que era um grande movimento de massa. É claro que, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que talvez... Por que pensar isso é importante? Porque eu acho que agora, talvez, com toda a questão da pandemia, nós tenhamos conseguido conquistar uma adesão, uma simpatia política ao SUS que sem precedentes, que eu acho que é muito oportuno que a gente utilize isso como um ganho político, como um patrimônio, como uma herança dessa tragédia, e que a gente consiga avançar no sentido de consolidar o SUS, né? Com apoio popular, com participação popular, porque a nossa participação institucionalizada nos conselhos e conferências é extremamente importante e valorosa, mas não suficiente, e nós sabemos disso, né? Acho que pela primeira vez que a gente vê a rua cheia de gente pedindo e elogiando o SUS, né? Mas voltando aqui aos precedentes, aos antecedentes, né, da reforma sanitária, disso que a gente chama de movimento da reforma sanitária. Então, assim, essa movimentação que por um lado, a pressão popular, por outro, a própria existência de alternativa, a formulação técnico-científica, política, da possibilidade de se fazer mudanças radicais em relação à saúde. E aí, nós temos aí a CUT se organizando, o PT se organizando, né? Nesses tempos também, do final dos anos 70 e 80, início dos anos 80, e a gente saindo da fase dos anos de chumbo, né? E os movimentos sociais entrando numa ebulição. Nesse panorama, nesse cenário, né, foi muito fácil ganhar a classe trabalhadora para o projeto do SUS. E foram grandes companheiros. Mas eu acho que tem até um artigo... Cláudia, eu não sei se você já leu um artigo que eu escrevi com Noronha há muito tempo, que a gente falava do ovo da serpente, que aí, nessa contradição dos sindicatos que se fortalecem, nasce o que nós identificamos como um ovo da serpente que vai alimentar no futuro todo o crescimento do setor privado, o surgimento e o crescimento do setor privado, especialmente das provedoras de plano, basicamente e essencialmente, as provedoras de plano de saúde. Nós não podemos esquecer, para que a gente não erre outra vez, ou para que a gente pense do ponto de vista estratégico, que é no interior dos sindicatos, que nascem lá, o Pedro comentava isso, pelos convênios médicos, mas as tais medicinas de grupo, né, que passam a atender os sindicatos, que passam a vender serviço para o sindicato e que são a base da estrutura dos futuros planos de saúde, né? A Unimed nasce disso, né?
E havia uma... E aí voltamos àquela história, não é? Quer dizer, é a defesa do privilégio, é a defesa do direito da categoria para além dos direitos coletivos. Talvez esse impasse que até hoje esteja presente em todos os dissídios coletivos, as negociações sindicais, que até hoje pedem planos privados de saúde como item de negociação nas pautas e nos dissídios, não é? Coletivos. Então, acho que essa questão de uma consciência coletiva, que o direito à saúde ele é um direito coletivo ou não é, ou ele é um privilégio, que está posta. Eu acho que a pandemia também nos mostra muito claramente isso, porque é uma pandemia que não escolheu classe nem categoria para poder chegar e dizimar, como nós temos visto, né? Então, essa questão desse tipo de... dessa condição criou uma coisa uma situação que é um paradoxo, que no fundo a classe trabalhadora estava conosco nas brigas, estava conosco na conferência, defendendo fortemente a criação de um sistema único de saúde, o avanço do projeto da reforma sanitária, que não é só o SUS, né, gente? Eu acho que é uma outra coisa extremamente importante que a gente lembre aqui, e que essa mesma classe trabalhadora avança na prática pela garantia dos seus privilégios, né? E achando pautado num pensamento que o direito não é igual para todos, né? E foi reforçando esse modelo, né, de que tem direito quem contribui, né, rompendo com uma base societária fundada numa solidariedade social, que é o que nós construímos e colocamos na Constituição. Bom, mas eu acho que nessa perspectiva, é importante lembrar que não apenas a questão da assistência médica estava posta no debate que antecipa a Constituinte e a própria Conferência Nacional de Saúde, né? Nós falávamos aqui que cresceu na Latinoamérica esse pensamento, do ponto de vista acadêmico, enquanto campo científico de pensamento, essa grande área, né, esse grande campo, na verdade, da saúde coletiva. E essa saúde coletiva latino-americana, ela é fundada em bases de um pensamento marxista que coloca e traz a saúde como uma produção social. Acho que isso é muito importante para a gente reforçar no debate à esquerda, porque quando você reconhece e tem evidências sobejas de que a saúde ela tem a ver com qualidade de vida, ela tem a ver com melhor nível de alimentação, nutrição, moradia, lazer, trabalho, educação, enfim, todo o conjunto das políticas sociais que produzem qualidade de vida, você melhora todos os indicadores. Vamos olhar rapidamente os impactos das políticas distributivas dos governos Lula e Dilma sobre os indicadores de saúde. Nós sabemos e temos a obrigação de pedir que eles e de criticar que eles não tenham sido tão profundos. A gente gostaria de muito mais, mas só aquilo que foi, né, com aquele pedacinho de orçamento que foi utilizado para efetivar e avançar nas políticas distributivas, nós tivemos impacto real na mortalidade infantil, nós tivemos impacto efetivo na saúde materna. Então, assim, isso como uma evidência recente, mas nós já estávamos com esse pensamento de que a saúde ela não debater saúde não pode se restringir a debater assistência médica.
assistência médico-sanitária. Não, o percentual de contribuição dos serviços, do sistema de atenção, ele, sem as outras políticas que garantem qualidade de vida, se torna muito insignificante. Então, ou nós vamos juntos, buscando qualidade de vida, inclusão social, implementando e consolidando o sistema de atenção, ou consolidar sozinho não ia dar certo se isso fosse possível, sabendo que esse conjunto de aspirações, né, digamos, do nosso campo, eles estavam absolutamente entremeados e entrelaçados. Né? Esse é o conceito, gente, que nós sempre chamamos de determinação social da saúde. Né? Esse conceito de determinação social é muito importante, porque traz para nós também uma obrigação de pensar mecanismos inovadores da gestão municipal de saúde. Eu acho que isso é outro debate também para o nosso campo de esquerda, para o PT, né, de como criar modelos municipais de gestão em saúde que podem, por exemplo, pôr em ação convergente uma forte conexão intersetorial produtora de saúde. Né? E essa conexão intersetorial ela precisa de envolver a educação, a segurança pública, a habitação, a produção, né? A alimentação, a segurança alimentar, e o emprego. Né? Então, esse me parece, eu acho que a gente daria um grande salto se nós começássemos a pensar que o PT, a partir de agora, vai produzir saúde, melhorando o sistema de atenção, mas, principalmente, provocando uma presença do Estado que seja produtora de saúde. Né? Que tenha esse compromisso de gerar e produzir qualidade de vida. Então, né, eu acho que isso é importante, porque nós temos uma perda, eu não sei se a Cláudia concorda comigo, mas eu acho que a geração atual ela vem perdendo essa perspectiva da determinação social, da saúde como produção social, da intersetorialidade, dessa visão, digamos, mais radical e especialmente mais fundante, né, de um conceito de saúde. Bom, então, agora, a gente pode se perguntar, então, o SUS ele tem qual papel? Ele tem um papel essencial, porque, primeiro, né, tal como as demais políticas de saúde que produzem saúde, ele tem uma característica que deve ter todas as demais políticas sociais, que é o da universalidade, né? Porque ele está baseado num princípio que nós defendemos muito fortemente ao longo do período anterior à conferência, que é a questão da saúde como um direito. Né? Quer dizer, rompendo ou contrapondo com aquela da saúde como um privilégio. Né? Então, a saúde como um direito ele é um primeiro momento, né, que você bota para dentro do sistema da saúde, que é provida pelo Estado, né, as populações que estavam completamente à margem, né, que estiveram sem assistência de forma alguma, né, e que estavam à margem também das outras políticas sociais. Né. Por isso que nós insistimos tanto em colocar na Constituição, tal como nós construímos a base ao longo do movimento da reforma sanitária, que é a questão da articulação do SUS, não como uma política estatal, uma política isolada, mas articulada à Seguridade Social. Essa questão é fundamental. Né? Tanto é que, se a gente lembra, né, quando se define quando nós definimos na Constituição o sistema de Seguridade Social, ele está baseado, no caso brasileiro, em 3 pés, né? Que é a assistência social, a previdência social e a saúde.
Hoje, esse conceito, inclusive, você pode até pensar, e tem vários países e autores que têm avançado muito mais em conceitos de seguridade social muito mais amplos e absolutamente corretos, né? Mas aquilo já era um grande avanço quando a saúde estava navegando completamente isolada e financiada, né, pelo recolhimento de trabalhadores e voltada apenas àquele conjunto de trabalhadores, né? E todo o sistema de seguridade social brasileiro, que foi criado a partir da Constituição, ele passa a ser universal. Botou todo mundo para dentro, né? Tanto no que diz respeito à saúde, como também em todos os benefícios da Previdência e em todo o processo de assistência social que se avançou mais ou menos de acordo com as conjunturas, ao longo desses anos pós-constituinte. Mas quem é que estava na pressão? Se a gente teve base de movimento social ali pelo início dos anos, ao longo dos anos 70 e fortemente ao longo no início dos anos 80, né? Base de movimento social, estudantes, acadêmicos, alguns políticos que se fizeram aliados nesse processo, políticos de um campo mais democrático, né? Nós também tivemos os trabalhadores ao nosso lado, né? Muito importante, não sei se você foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, tal como eu, né, Cláudia? E nós vimos claramente, nós estivemos, você não foi, né? Nós estivemos ali, né, com uma presença fortíssima dos sindicalistas, fortíssima do PT, né? Eu acho que recuperar a presença do PT na 8ª Conferência Nacional de Saúde e retomar, né, nesse debate que a gente provoca, de que nós precisamos de redesenhar o projeto político da saúde do PT, eu acho que seria fundamental, né? Porque não fora a contemporização dos atores importantíssimos vinculados ao Partido Comunista do Brasil, né? Nós teríamos parido um relatório da 8ª Conferência que era muito mais radical, talvez inviável para aquela conjuntura. Mas o que o PT tensionou retirar e colocar dentro daquele relatório, o PT e os sindicalistas, cotistas, essencialmente, era radicalmente diferente do que acabou se conciliando no relatório final. O que a gente queria naquele tempo, né? O PT foi lá para dizer que era para estatizar todos os serviços de saúde a partir daquele momento, era para sair da conferência e estatizar. Nós estávamos saindo da ditadura, né? Estávamos começando o período de transição democrática, quer dizer, aquela coisa, governo Sarney e tal. Como é que, com uma conjuntura pesada, a gente não sabia o que viria pela frente e sequer tínhamos tanta força. Mas fomos lá para dizer isso, queria estatização já, né? E o sistema de saúde que nós defendemos ali, nós, enquanto campo petista, também era desapropriação real, né? E um sistema eminentemente público. Foi muito importante essa posição do PT, foi muito importante, porque ela tensionou também a vinda de posições, digamos, mais conciliadoras da relação público-privada. Acho que foi muito importante. Nós já sabíamos que a conversa, o diálogo entre o sistema público e o sistema privado eram baseados em linguagens absolutamente distintas e que não se entendiam, porque um é baseado no interesse do lucro e o outro é baseado no interesse da saúde, né? Eu até hoje costumo dizer, se você chega num serviço privado, a primeira coisa que o serviço quer saber é se tem quem pague, né? Se você chega no serviço público, a primeira coisa que o serviço quer é saber o que você precisa.
Essas duas, são duas linguagens que não se colocam em um diálogo quando você vai tratar de gestão, porque não se conectam, né? E ali, quando nós do PT tensionamos, foi positivo por isso, né? Mas, de qualquer maneira, nós fizemos, logo na sequência da conferência, quando ameaçou se desfazer aquela unidade do movimento da reforma sanitária, nós criamos uma figura que foi muito importante e que, na prática, existe até hoje, que nós chamamos de Partido Sanitário Brasileiro. Vocês se lembram disso? Nós criamos o Partido Sanitário Brasileiro, que foi o lugar que nós conciliamos com os sindicalistas, os petistas, o pessoal do Partidão, né? Os acadêmicos, e criamos e formamos ali uma aliança fortíssima com a qual nós chegamos na Constituinte. Então, eu acho que essa estratégia, né? Essa estratégia competente que nós tivemos, e é claro, como nós dissemos, né? Quando nós chegamos na Constituinte, entramos para dentro do Congresso e começamos, a gente não tinha, das hostes do chamado Partido Sanitário, a gente não tinha deputados de forma expressiva, mas nós ganhamos muitos, né? Nós tínhamos Eduardo Jorge, tinha Aroca, não tinha ido ainda. Então, ali a gente fez um pacto essencial, né, de um trabalho cotidiano junto ao Congresso Nacional. E era muito interessante, que eu lembro de uma coisa, um pouco de folclore, lembrando, os caras que a gente abordava toda hora, eles diziam assim: mas quem são vocês? De onde surgiram vocês? Já falei com 3 pessoas, 4 hoje, e todos falam o mesmo discurso. Que história é essa? Quem são vocês? Então, nós surgimos como uma força, praticamente assim, do nada, né? Eles não tinham percebido que nós tínhamos essa maturidade de projeto e essa conciliação de ação política, e foi extremamente importante, não é? A partir dali, construir as parcerias e as alianças ali dentro, que nós conseguimos, desde pessoas mais de centro, de esquerda, mas que começaram a aderir ao projeto da reforma sanitária, e com destaque, inclusive, para pessoas que mais tarde se mostraram pessoas de uma verve dura, né? Como, por exemplo, Almir Gabriel. Ele foi grande parceiro nosso na Constituinte, mas depois fez as maldades lá enquanto governador do Pará, né? Mas também tivemos outros que ainda que sobrevivem e que morreram, ou que morreram ainda amigos do SUS e fortes na aliança, né? Como o Carlos Santana, e tantos outros que nós envolvemos nessa briga. Eu tenho uma vez eu escutei o Aloísio, aí da UFRJ, da UFRJ, que foi reitor. Ele disse uma coisa muito, muito interessante, porque ele foi um grande lutador pelo sistema de seguridade social, porque também nós nos juntamos aí, né? E ele dizia assim: nós blefamos e eles caíram no nosso canto da sereia. E era mesmo, porque nós blefamos porque a gente não tinha força política, essa força política. E eu acho que aí, Pedro, é que a gente escorregou depois. O processo de implementação do SUS, quando os caras viram o tamanho que ele era, a revolução que ele trazia, né? Aí começaram a aparecer a contra-hegemonia, quer dizer, não chegou a ser uma hegemonia, começou a ter a oposição, né? Colocar as pedras no sapato, né? E aí a gente vê, por exemplo, na própria lei orgânica, né? que foi aprovada, né? Nós já tivemos aí
uma passividade, uma abertura já na própria Constituição em relação à convivência com o setor privado, né? Já abre aí uma possibilidade de que, claro que nós tentamos colocar e conseguimos, que o setor privado não ficasse com um papel de suplementar, mas de complementar, né? Quer dizer, ele seria um sistema que, no nosso entendimento, operaria a partir das lacunas que o SUS não oferecesse e a partir de uma orientação que o SUS é que definiria, né? Quer dizer, aqui o SUS não tem capacidade instalada para avançar em oncologia, em cirurgia cardíaca, então vamos aqui, sob a contratação e a coordenação de gestão do SUS, o sistema operaria, seria possível operar. É claro que isso não agradou, e rapidamente também, o grande sistema das filantrópicas, que tem cara de privado, jeito de privado, nome de privado, vida de privado, eles rapidamente se fortaleceram, que já era forte no Brasil, eles se fortaleceram nesse pensamento, nessa ética, e nessa lógica, não é, com os privados, e começaram a se fortalecer. E é o momento que o Congresso Nacional passa a ter uma ação expressiva em defesa desse sistema, que passa, inclusive, a se chamar suplementar, né? E a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um órgão do SUS, é batizada com esse nome, né? Então, nós abandonamos a ideia da saúde privada do sistema como sistema, como saúde complementar, né? Quem sabe nós poderíamos retomar esse debate, né? Quem sabe essa é uma pedra no sapato que nos impede até hoje, né, de avançar numa base de força popular, porque o que é que nós temos hoje na prática? Essa é uma grande ilusão de que nós temos cobertura de plano de saúde, com planos de saúde perversos, não é, que oferecem o mínimo ou nada, né? E que o mais grave, né, Angélica, é aquela história: aposentou, não tem mais, né? Então, porque eles estão todos vinculados ao vínculo de trabalho. Então, eu acho que são debates que nós precisamos, de fato, alimentar, né? E provocar, no sentido de avançar, né? Eu sou muito preocupada com essa tendência de um debate que está localizado muito assim: vamos expandir a atenção básica, porque a prevenção ela deve superar a cura, que esse discurso, que não é incorreto do ponto de vista técnico, mas ele é esvaziado de política, e ele é o discurso que se quer, que é transformar o SUS. Quer dizer, é isso que eu digo, que é mais e melhor do mesmo, talvez nem tanto melhor, né? Mas como nós temos que radicalizar o debate do SUS nas questões que impediram a sua consolidação enquanto um sistema único, universal, né? Aliás, de único, né, gente? Se a gente começar a reparar, não é só na academia que já não se escreve mais único. Você até ainda pode escrever universal, porque ser universal ainda favorece e interessa muita gente, especialmente as classes abastadas que judicializam e mamam no SUS. Mas único, nem a esquerda defende mais. Nós perdemos o sentido de unicidade. O Carlos Roquet escreveu um livro provocativo, com pouca repercussão, há uns 10, 12 anos atrás, que ele chamava O Desafio de Ser Único, alguma coisa assim, SUS, o Desafio de Ser Único. E acho que esse debate nós precisamos de retomar, né? Qual vai ser o tamanho suportável, tolerável de um setor privado? O Pedro falava antes,
Nós tivemos, no início, estabilizado ali em 10 milhões de brasileiros, depois a gente pula, ao longo dos nossos governos, que foi o tempo do alto emprego, nós pulamos para 30 milhões de brasileiros vinculados. Né? E agora, com a crise econômica, com o desemprego e tal, baixou de novo. Quer dizer, vai ficar nisso, ele cresce e diminui, de acordo com ele mesmo, que ele não se, quem é que regula isso? Cadê o Estado? Cadê o Sistema Único? Cadê a Constituição, que precisa, nesse sentido, se fazer valer? Né? Eu não entrei aqui nos grandes impasses que impossibilitaram, fora desse plano político, dos grandes atores da disputa, que impossibilitaram, por exemplo, um real financiamento, né, gente? Porque o SUS ele se esvazia também por uma fragilização, por um recuo cada vez maior no financiamento. Né? Lembrar que, quando nós nascemos, quando o SUS nasce lá vinculado à Seguridade, nós seríamos financiados, o SUS seria financiado por um terço da Seguridade Social, né? do recurso da Previdência. Isso foi nossa primeira perda. Né? Lá, de cara, nós fomos passar da perna lá atrás. Né? Depois, isso nunca mais se retomou, mas é sempre bom lembrar que, se a gente tivesse com esse recurso, se o SUS estivesse operando com esse recurso, nós teríamos pelo menos o dobro do recurso que nós temos hoje, financiando o Sistema Único de Saúde, que cada vez vem sendo minguado mais. Né? E aí, sem contar esses outros impasses, né? E essas falácias de narrativas, né, que começam agora a avançar, como, por exemplo, o positivo da privatização da atenção primária, né? A questão do esvaziamento da assistência de alta complexidade pública, enfim, eu suponho que sejam temas que venham a ser explorados fortemente pela frente, mas o que eu proponho aqui, assim, como síntese dessa minha conversa, é que a gente tenha uma coragem, né, de retomar as bases do passado, né, atualizá-las e avançar em bandeiras mais ousadas e unidade política para construir uma hegemonia que possa, de fato, resgatar. Né? Fala-se muito em reforma do SUS, em reforma da saúde, a reforma da reforma. Não me parece ser o caso de reformar um sistema que sequer foi implementado e consolidado na sua. Vamos acabar com os impasses que impediram a consolidação do SUS, né? E defendê-lo como uma bandeira, como um projeto generoso, mas mais que fazer apologia, né? Torná-lo eficiente para ganhar a força da defesa popular, tanto quanto em estados que têm sistemas universais, não têm coragem, os governos não têm coragem de mexer, porque a população chia. Né? Então, que a população, que a gente tenha esse foco também, de fazer um SUS que seja do agrado e da população, para que ela defenda, e que não seja uma defesa de pequenos grupos, e mais uma defesa popular, né, como um projeto popular para o país. Acho que isso, né, gente? Eu já passei aqui de 1 hora de falação, vocês já cansaram de me escutar, acho que... De nada. Então, eu não sei qual é o esquema, eu suponho que muita gente vai falar ainda, mas eu falei mais do que eu devia. Obrigada, viu, gente? Oi, Ana, obrigado. Não, você falou muito bem, não foi nada exagerado. Nós temos aqui algumas perguntas e elas são todas para você, viu, Ana? Uma pessoa pergunta aqui: quais as questões que impediram a consolidação desse projeto real e existente? Eu quero crer que é o SUS, né? E uma seguinte: quais seriam as novas bandeiras, né? Quais seriam as atualizações das políticas
para que a gente pudesse consolidar esse SUS real, principalmente nesse contexto de pós-pandemia. Eu já respondo agora? Acho que sim, né? Aí as ser. perguntas podem vir surgindo em sequência. Eu acho que é muito boa essa pergunta e vai dar chance da gente pensar junto aqui alguns aspectos, né? Eu acho que, primeiro, nós tivemos um projeto universalizante em um país que foi cada vez minguando mais o interesse de um Estado forte, de um Estado democrático, de um Estado que provesse, que tivesse uma intenção de prover bem-estar social. Então, eu nem estou falando de Estado socialista e nem anticapitalista, é Estado social mesmo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E isso se expressou no esvaziamento do financiamento, no esvaziamento das próprias bases do Sistema Único de Saúde, nesse afrouxamento em relação à questão do setor privado, mas também, por outro lado, nós tivemos uma coisa muito positiva, porque o SUS se espraiou, né, gente? Tem SUS em todos os municípios brasileiros. Então, ele se espraiou. Então, você vê, tem gestor municipal em 100% dos municípios, tem conselho municipal em 100% dos municípios, tem ação do SUS em 100% dos municípios. Pobre, médio ou mais abastado, os municípios tocam o SUS. E a população, ela também, é interessante a gente ver a classe média hoje defender o SUS, mas o pobre, as pessoas mais pobres sempre defenderam o SUS, porque sabe que a partir da sua existência é quem socorre. Socorre, bem ou mal é quem socorre. Muitas vezes mal, infelizmente, porque não tem, falta insumos, falta pessoal, falta muita coisa, né? Então, eu acho que uma defesa forte é que a saúde passe a ser uma prioridade e que nós tenhamos uma sensibilidade, uma capacidade, mais que sensibilidade, de identificar os grandes problemas e atacá-los. Eu tive o prazer no governo Lula, o prazer, aliás, eu chamo de prazer mesmo, de trabalhar com a Aroca. A Aroca, no início do governo Lula, ainda estava entre nós, e ele foi ser secretário de uma secretaria de gestão participativa do Ministério da Saúde. O pensamento do Aroca, o que nós pensávamos nos 6 meses que ele ficou lá conosco, porque logo depois ele saiu, já não tinha mais condição de trabalhar, o que nós pensávamos era a Secretaria de Gestão Participativa como um lugar de instalar o pensamento estratégico, da gente identificar os nós do SUS e trabalhar politicamente para desmontar. Eu acho que esse pensamento estratégico do Aroca, ele estava voltado para isso que essa pergunta nos traz. Como é que nós podemos identificar os problemas? Onde estão os problemas? Como que nós, enquanto governo, podemos contribuir para os partidos que apoiam esse governo para construir avanços? Porque o avanço não se constrói só no executivo. Aliás, nós hoje sabemos a importância do parlamento, do judiciário, né, que hipertrofiou uma ação em saúde por uma outra linha, né, de garantia de direitos individuais e que criou uma cultura dura com os gestores do SUS, né? Nós precisamos de identificar os grandes problemas. Por que as secretarias de saúde caem nesse espaço doloroso, né, de uma judicialização e de uma criminalização dos gestores, né? Como é que nós podemos construir inteligência para garantir acesso às pessoas
insumos, a tratamentos que sejam reais, que sejam efetivos e que não sejam pautados pelo fantástico, por exemplo. Né? Eu estou fazendo a caricatura aqui, mas é isso. Né? Eu acho que como é que nós podemos criar uma inteligência nos órgãos de gestão que dê conta de peitar positivamente esse processo da judicialização, sem romper as garantias, mas trazendo à luz, né, uma ação mais forte da gestão. Né? Então, eu acho que um outro buraco aí que nós nunca resolvemos é a questão do plano de cargo e salário, né, gente? Nós nunca demos conta de avançar nesse debate. Né? E há um ponto hoje, eu não sei aqui o que vocês acham, há um ponto hoje da gente ter, veja as pesquisas da força de trabalho de saúde. Né? O médico, por exemplo, nossos colegas, né? Eles sobrevivem aí de galho em 4, 5, 6 empregos, né? E fazem do SUS o seguro de vida de aposentadoria, porque não é por outra coisa, é aquele lugar que normalmente grande parte deles passam diariamente e não se dedicam. Então, mas essa heterogeneidade de pagamentos, né? Essa ausência de uma força de trabalho qualificada e bem com uma boa gestão de recursos humanos, tudo isso são lacunas. Né? Vocês sabem que a classe médica foi muito para o lado do... Bom, primeiro que é uma classe anti-conquistas populares, anti-PT, anti-Dilma, anti-Lula, anti-tudo. Mas é uma categoria que jogou com um plano de cargo e salário. Né? Não era para o conjunto dos profissionais. Como é que nós podemos fazer a diferença? Por que discutir só plano de cargo e salário para a categoria médica? Por que nós não trabalhamos com o conjunto da equipe? Como é que acho que nós temos que fazer a diferença. Esse discurso ele tem legitimidade do ponto de vista de uma capacidade maior de gestão, mas nós precisamos esvaziar esse discurso do privilégio da categoria médica, até porque quem é médico sabe que médico sozinho na equipe não faz nada. Como é que você vai trabalhar com uma equipe de enfermagem que ganha 10 vezes menos que você, que não tem um acesso na carreira de Estado que você tem? Então, acho que nós precisamos de falar qual é o modelo de carreira que nós queremos e para quem. Né? Então, essa é uma outra diferença e que está em falta e que é urgente. Nós precisamos, inclusive, aí envolver os sindicatos, envolver as universidades. Né? Bom, uma outra coisa, né, gente? Cadê as universidades na questão da qualificação permanente dos profissionais de saúde? Veja quem é que está qualificando hoje. De uns anos para cá, inclusive, dentro dos nossos governos, são os grandes hospitais privados de São Paulo, do Rio, que hoje não querem receber pobre nos seus serviços e transformam em doação de formação de gestão. Estão aí formando gestores no Brasil inteiro. Com qual lógica? É com a lógica do SUS? Não. É com uma lógica gerencialista velha de custo-benefício que não serve para o SUS. Então, assim, precisamos de discutir isso. Cadê as universidades públicas? Sabe, como é que nós podemos botar as universidades públicas numa responsabilização? Nós fizemos uma grande expansão com Mais Médico da formação médica, exclusivamente médica. Cadê a formação dos outros profissionais? E o mais grave, por que nós fortalecemos tanto a formação pelas instituições privadas? Por que é que não deu para discutir com as universidades públicas? Então, assim, acho que são temas que nós precisamos de ter posição e evitar. Tinha urgência do governo Dilma? Era mais fácil discutir com as universidades privadas? Porque a universidade privada, tudo que ela quer, a chancela do Estado é a tutela do Estado. Né? Então, e tiveram.
Então, acho que são questões que marcaram grandes impasses. Então, eu poderia estar aqui gastando esse curso inteiro levantando problemas, né? Nós temos problemas no controle social, temos problemas no próprio processo de gestão, essa privatização da gestão, gente, que isso? Como é que nós vamos apostar nesse negócio? Como é que a gente não vai na raiz da lei de responsabilidade fiscal e cria uma lei de responsabilidade sanitária que cria uma reviravolta e não aquela coisa de definir, punir gestor que nós criamos, nosso partido criou e aprovou naquela época. Por que a gente não cria? Como é que nós agora esse discurso aí da teleconsulta, da hiperprodutividade médica e dos profissionais de saúde vai pegar firme? Qual vai ser a nossa resposta a isso? Para mim, saúde se faz com gente, e com gente cara a cara, né? Então, nós precisamos de nos antecipar e fazer essa discussão. Enfim, acho que são questões que estão postas aí. Enquanto isso, a gente fica defendendo a fragmentação. Eu acho que esse é um grande problema. Nós, debatedores da saúde hoje, estamos nos acostumando a defender a fração da fração. Seja dentro dos conselhos de saúde, nós defendemos os interesses das nossas categorias, da nossa condição de patologia, da nossa classe, da nossa categoria profissional, da nossa cor, do nosso gênero, da nossa orientação sexual, e não defendemos o coletivo. Acho que essa questão são temas que estão postos aí, né, mesmo, né? E, por outro lado, assim, eu não aceito debater ameaças à atenção básica sem discutir antes as ameaças ao SUS, porque antecede. Não vou defender a atenção básica num SUS que está se esvaindo. Então, acho que a gente precisa. Estou pegando a atenção básica como exemplo, porque nós temos, infelizmente, um conjunto que eu vou usar um termo aqui, de atenção basistas, que só defende a atenção básica. Não dá. Você não faz atenção à saúde só com atenção básica. Nós apostamos em redes integrais, que tenha todos os serviços. Não é um princípio do SUS. A gente não apostou nisso, que a pessoa todo mundo tem acesso, e lá dentro ela vai ter acesso à integralidade. A integralidade é ter acesso a tudo, não é só atenção básica, né? Então, assim, acho que são debates que precisam... Olha, está vendo como é que eu sou insubordinada? Já respondi muito mais do que eu devia. Não, muito bom, Ana. Está ótimo te ouvir. Nós temos aqui mais 2 perguntas, e a Cláudia Travassos também quer fazer uma intervenção em resposta a uma pergunta que você fez. Aliás, vocês, ao invés de me chamar, vocês deviam ter chamado a Cláudia, que é a mestra das mestras. A Cláudia é minha referência, então eu fico aqui até inibida de falar junto com a Cláudia, porque ela é a nossa madre superiora. Agora ela é a madre superiora do Setorial Estadual de Saúde do PT. Olha, Ana, deixei um agradecimento para você, enorme, aí que eu vou ter que sair, para o Pedro, para o Tomás e para todo o setorial do Rio. Ana, sempre uma alegria estar com você e te ouvir. Maria Angélica, aproveita e me dá os parabéns, que depois de amanhã é meu aniversário de 70 anos. Olha, minha querida! Parabéns, você merece, porque você é uma grande guerreira, lutadora eterna do SUS. Deixei agradecimento, porque infelizmente ou felizmente tem um seminário aqui também que chama-se 100% SUS. Beleza. Aí, obrigado, beijo. Beijo muito grande. Deixei aí um bilhetinho para vocês. Obrigada para todos. Tchau, Pedro, obrigado, meu querido. Tchau. Beijo, Tomás, beijo todo mundo. Tchau. Ana, muito obrigada. Tchau. Beijo. E, além dos elogios da Angélica, Ana, tem muitos elogios também no Facebook, viu? Oh, que lindos, que beleza. Nós temos agora uma pergunta do Tomás, né, que ele coloca no contexto dessa coisa que você colocou, que os trabalhadores, nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, estão sempre querendo, reivindicando
planos de saúde, etc. e tal, o Tomás pergunta qual o peso você enxerga hoje do sindicalismo como ator nesse conflito público-privado, ou seja, no sentido de tentar revertê-lo, né? De tentar reduzir esse conflito. E aí eu emendaria, como a gente vai fazer para conquistar corações e mentes, já que o movimento sindical, principalmente os dirigentes, eles já têm consciência de que quando o sujeito se aposenta, o trabalhador se aposenta, ele praticamente é expulso do plano de saúde, porque ele fica verdadeiramente impagável, né? Então, como a gente vai conquistar o movimento sindical para essa nossa luta, já que o lobby do setor de plano de saúde no Congresso é muito forte? E uma outra pergunta, aí é já sobre a incorporação tecnológica no SUS, de medicamentos e insumos. Qual o desafio para garantir esses insumos de alta tecnologia para todos, considerando, inclusive, os problemas de judicialização constantes que a gente vê nessa seara aí? E depois que você responder essas duas, a gente passa para a Cláudia e conclui. Ô Pedro, essas duas perguntas vai precisar de um curso só para elas. Mas, às vezes, a saída mas, é bem mas por são aí, essenciais, né? Eu acho que são dois temas essenciais. Primeiro, o Tomás faz uma observação, quer dizer, como ganhar corações e mentes dentro desse contexto, como convencer, como trazer consciência. Não queremos ser poliana, mas eu acho que nós temos um momento muito propício, que é essa vivência que nós tivemos e estamos tendo ainda com a pandemia, né? Porque eu acho que nós precisamos de começar a trazer a público o que é possível trazer. Acho que o PT tem obrigação, nós, dar visibilidade ao que aconteceu com o SUS, que foi quem sustentou esse negócio, né? Sem o SUS teria sido muito pior, né? É claro que o setor privado entrou, mas não entrou como o SUS, intervindo e atuando em todos os campos exigidos pela pandemia. O setor privado atendeu hospital. Então, e mesmo assim, não fez uma ação solidária de atender quem não precisava ou quem acabou de perder o seu seguro porque foi desempregado no mês passado. Então, isso, eu acho que esse tipo, nós precisamos de começar a falar para essas pessoas o interesse real do setor privado, é um pouco desmontar essa fantasia, esse fetiche, né? É um fetiche de mercadoria que o setor privado exerce nas pessoas, né? Que esse se a minha médica tem, então eu também tenho que ter, se o meu patrão tem, eu também tenho que ter, né? E essa coisa de classe mesmo, né? E de achar que, gente, nós estamos num espaço protegido. Os nossos dirigentes, os nossos grandes personagens da esquerda, eles, quando adoecem, procuram quem? Não é o SUS. Nós precisamos de começar a dar visibilidade do tanto que o SUS pode e deve resolver, né? E especialmente criar experiências, possibilidades que as pessoas tenham experiência positiva no SUS, né? Tem várias e várias pesquisas, Tomás, inclusive, que o grande engasgo, a Cláudia já estudou isso também, o grande engasgo das críticas populares em relação ao SUS é no acesso, porque depois que entra, as pessoas quando as pesquisas acontecem em pessoas internadas, que já entraram e que estão lá dentro, e não é porque estão enviesadas pelo momento da doença, a avaliação é positiva, ou mesmo depois que a doença, que a internação já ocorreu. Então, assim, a gente precisa de ter
uma estratégia. Não tem receita, não. Nós precisamos, né? E o perverso, duro, é isso, né, gente? Que o momento que você reduz seu salário depois que aposenta, você não tem mais dinheiro para pagar um plano privado, eles não te aceitam mais, né? Porque os planos individuais desapareceram também, né? E, por cima, é quando você mais precisa, né? E não tem. Então, se a gente não luta pelo SUS, para ele ficar bom, para atender as pessoas nesse período de vida, nós teremos muito problema, né? E agora, eu acho que sim, acho que nós precisamos de criar uma outra consciência. E eu acho também, viu, Pedro e Tomás, a gente precisa de negociar com os sindicatos. Nós precisamos de negociar com os sindicatos. Eu vejo a presença dos sindicatos nos conselhos, a CUT, todas as centrais sindicais estão nos conselhos de saúde, normalmente como usuários, né? Eles não têm, aliás, é como usuários que eles estão. Estão ali e fazem um papel importante, mas nas suas bases, na sua ação sindical, o que eles discutem no conselho não vale. Então, nós precisamos de começar a lidar com essas contradições, né? Eles precisam, nós precisamos de ajudar, né? Fazer coisas junto, misturar os defensores e que isso se transforme em ação mesmo, né? A questão da... Eu não tenho receita, eu acho que nós precisamos de inventar junto. Não sei se quem é aqui que tem experiência de ação de trabalho em sindicato. Eu já fui do Sindicato dos Médicos. Eu fui convidada para ser sindicalista para discutir política de saúde. Adivinha se deu certo? Não rola. Não rola. Eles não têm menor interesse, pelo menos na minha experiência, não tinha nenhum interesse de discutir política de saúde, ação de defesa de direitos, não tinha, né? Então, é duro mesmo, é duro. Estão conosco porque estão num campo político, mas não, na prática é uma desconstrução de uma cultura, né, gente, que foi duramente sacramentada aqui no Brasil. A questão da incorporação de tecnologia, quer dizer, não é nem só a questão de incorporação de tecnologia, como garantir insumos caros para todo mundo, né? Isso tem que limpar essa discussão, né? Porque tem muitos insumos que têm evidência, que funcionam, que seriam necessários e que nós temos que lutar para que o SUS incorpore, mas não para aquele sujeito que está demandando, mas para todo mundo, né? Eu acho que essa, sem dúvida. Por outro lado, assim, nesse campo de doenças raras, por exemplo, tem um lobby danado, né, gente? Nós temos que lembrar que tem laboratórios, tem lobby dentro do Congresso, tem lobby querendo forçar a compra, querendo fazer, estimular o uso de medicações que são experimentais, que têm um custo elevadíssimo. Todo dia a gente vê. Não é que aquelas pessoas de doenças raras não tenham direito, mas como nós podemos criar uma alternativa, né, que não só aquela que está demandando, mas que tenha um conjunto de evidências para gerar alternativa para todos daquela patologia. Tem situações e situações. Por exemplo, os hemofílicos tiveram uma luta muito forte e conseguiram, no governo Dilma, uma inclusão de um tipo de fator de coagulação que era muito mais caro. O governo entrou em cena, negociou mais barato e conseguiu prover, e está provendo até hoje esse insumo. Então, assim, o governo, como um grande comprador, ele tem que fazer valer também o seu poder, né? Então, são situações que nós não podemos continuar refém.
porque hoje nós estamos refém da judicialização. Se nós tivermos formas, né, de... Tá bem, a questão é essa, cadê o corpo de evidências? Vamos, então, negociar, cadê os doentes? Como é que nós vamos fazer e tal? E isso, inclusive, construir acordos com o Judiciário, com o Ministério Público, para que nós tenhamos, não a inclusão de um, mas de todos, né? Que sofrem, que tem aquilo. É isso que eu chamo de uma inteligência de gestão que possa contrapor a essa judicialização, que garante direito, por um lado, mas que também ela é penosa para a gestão, porque, muitas vezes, com aquele recurso, você teria condição de fazer, não que não seja um direito, né, mas teria condição de ter uma outra racionalidade de uso. E, principalmente, né, gente, independente de qualquer coisa, para fazer tudo isso, nós precisamos de lutar por um financiamento digno, que, inclusive, destine recursos não só para esses doentes de altíssimo custo de controle e tratamento, mas para todo mundo, né? Acho que isso, mas eu sei que essa discussão está muito incipiente, mas ela, de fato, ela precisaria de muito, muito, muito mais. Se a gente começa, por exemplo, porque aí essa discussão, uma coisa era quebra de patente, laboratórios públicos. Como é que nós, sabe, são assuntos que nós precisamos discutir. Cadê os laboratórios públicos? Nós acabamos com eles. A gente tinha, praticamente todo estado brasileiro tinha fábrica de remédio, hoje não tem mais. Cadê? Como é que a gente não vai defender isso, né? Cadê a quebra de patentes, né? Que tem... acho que são ferramentas que, para incluir, tem que ser... nós temos que defender, né? Enfim. Ótimo. Essa pergunta da incorporação tecnológica, Ana, foi do acadêmico de farmácia, o Rafael Paiva. E aqui eu também queria ler um elogio que você recebeu aqui do companheiro Diouro Axioteles. Ele escreveu: grande e profundo conhecimento técnico e avançado da palestrante. Parabéns, nem estava mais imaginando ver gente com tanto conhecimento como a Ana. E parabéns e que continue iluminando a todos com sua capacidade e conhecimentos, nobre companheira. Olha, a Angélica saiu daqui, mas eu vou falar uma coisa como mineira. Ele está me adulando. Total. Não é tudo isso, não. Merecido, até porque você agora vai completar o aniversário sexta, né? Depois de amanhã, e a gente já estende os parabéns. Está adulando. Mas muito obrigada, viu? Um beijo para você. Tá. E aí a Cláudia queria fazer uma consideração, né, Cláudia? Antes da gente concluir, já passamos um pouquinho do horário. Liga o microfone que o seu está desligado. Vou tentar ser rápida. Primeiro, dizer que quem me adulou foi a Ana, né? Eu jamais teria condições de fazer essa palestra que ela fez, eu não tenho a vivência. Nós temos vidas muito diferentes. A Ana teve uma vida muito mais ligada à própria política e à luta do SUS diretamente, e ela teve uma vida dentro do Ministério da Saúde. Ela participou do movimento humanitário desde o seu início. Ela traz uma rara história, né, que permitiu ela nos dar essa aula maravilhosa hoje. Não, Ana, eu não tenho essa experiência, você sabe que meu percurso foi um outro, e na época da 8ª conferência eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra, sequer no Brasil eu estava, então... e numa época que, para você se comunicar com o Brasil, levava dias, entendeu? Assim, a comunicação ainda era muito, muito precária, né? Então, claro que eu vivi toda, né, a preparação desse período. E é isso que eu queria falar. Você falando, Ana, eu me lembrei do Setorial Saúde. Nós, quer dizer, lá, eu sou também do PT da época da criação, filiada em 81, então
eu me lembrei, assim, veio à minha mente, eu, Nilson Rosário, Sueli Rosenfeld, sentados, como setorial de saúde, sentados na escola ali na Praça São Salvador, discutindo o SUS público, discutindo a estatização, enfim, discutindo as posições do PT, né, que vão surgir, que vão aparecer, como a Ana falou, no contexto aí já da discussão na oitava conferência. Então, eu vivi essa fase lá do PT de uma discussão muito acirrada, e aí a gente numa posição em oposição em particular ao Partidão, né? Naquela época. Ana, respondendo a uma pergunta sua sobre a questão da determinação social, eu até quero responder porque fazia essa tese, a minha tese foi sobre equidade, né? E na Inglaterra, na década de 70, eu acho que as gerações de hoje não conhecem, mas teve uma época que o Black Report era super conhecido, né? E foi um report pedido, um grupo de trabalho criado pelo Partido Trabalhista inglês na década de 70, quando o Sistema Nacional de Saúde começava a viver já algumas dificuldades financeiras e tal, e eles preocupados com a questão da equidade, fizeram um estudo sobre a equidade, e ele é muito marcante porque os registros de saúde ingleses sempre tiveram ocupação nesses registros, e eles sempre usaram a ocupação como... Tinha um uso da ocupação para você traduzir como classe social, né? E aí você pegava todo o CID, né? E ia ver o gradiente social da mortalidade por todas as doenças, e com raríssimas exceções, né? Digamos, as profissões, né? Mais liberais e com mais autonomia, né? Elas adoeciam e morriam menos, né, do que as pessoas localizadas nas profissões dos trabalhadores, enfim, nas posições do mercado de trabalho mais subordinadas, né? Então, e é uma discussão do século XIX, né? A gente sabe que a saúde ou a doença, né, é determinada socialmente. E eu acho que esse marco do Black Report é muito importante. Eu acho, Ana, que essa discussão está mais viva que nunca. Hoje, quando a gente vê, quando se discute, apesar de as questões chamadas de identitárias, elas devem ser discutidas, eu até discuto, mas elas remetem imediatamente à determinação social, né? Quando eu digo que pretos, né, adoecem mais do que os brancos, eu estou fazendo essa determinação, né? Então, eu acho que essa discussão, que para a gente lá na década de 70 era algo que a gente vinha construindo, eu acho que hoje está incorporada, né, numa certa forma de olhar a relação entre modos de vida e adoecer. Tá? Talvez, eu não sei se você quisesse dizer assim, se você percebe alguns elementos que a gente precise aprofundar dessa discussão, mas eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas já não isolam tanto a saúde do modo com que elas vivem, né? Um outro ponto que eu queria trazer para a sua discussão, e que eu acho que é super importante, é lembrar que no regime jurídico único, né, de 1990, né, foi autorizado aos servidores públicos o ressarcimento por compra de planos de saúde para si e para seus dependentes. Então, bem lá na origem, né, a gente tem, e hoje em dia todo funcionalismo público usa planos de saúde que estão, né, fora do sistema único. Então, como foi primitiva, né, essa
enfim, esse sistema que desde o início, né, não se mostrou como único, né? E, enfim, eu teria várias questões, mas são esses os 2 pontos, Ana, da sua discussão, e talvez ressaltar, mas eu acho que nós vamos ter uma jornada que vai ser sobre público-privado. Hoje, o poder de mercado do setor privado talvez seja o maior de todos. Quer dizer, o setor privado ele teve uma capacidade de ultrapassar suas crises e ganhar dominância no nosso sistema de saúde, historicamente, mas hoje eu acho que ele tem um poder de mercado absolutamente imenso e as dificuldades que nós temos para enfrentar isso acho que são muito maiores, então nos remete a uma discussão bem mais dura, digamos assim, a uma luta bem mais dura. Mas concordo com tudo com o que você falou, né? E aproveitar para te desejar, né, um super feliz aniversário daqui a 2 dias, né? E agradecer a sua aula aqui para o nosso setorial. Beijo grande. Eu que agradeço seus comentários, Cláudia, muito pertinentes, importantes. E agora, esse é o risco de falar sobre tudo em tão pouco tempo, e também é a delícia, né? Porque eu acho que a intenção aqui é descortinar um pouco do que vocês irão aprofundar ao longo do curso, né? E acho que se abrirmos um pouco as ventanas, as janelas, que bom que vocês vão ter essa chance. Eu concordo com você em relação, a gente não comentou aqui, mas se o regime jurídico autorizava o desconto na folha, nós temos no imposto de renda, né, Cláudia? O ressarcimento do gasto privado em saúde no imposto de renda, quer incentivo maior, né? Quer incentivo mais explícito, aí não é só para o trabalhador, mas é o trabalhador que tem o desconto em folha e é ressarcido em cada atualização anual, né? E é isso mesmo. Eu concordo que nós estamos no tempo de uma retomada da determinação social. Lembrar que isso a própria OMS, ao estabelecer a comissão dos determinantes sociais, agora tem um jeito duro de ver isso, que é meramente epidemiológico. Eu acho que nós temos que colocar política nisso, né? Porque a exclusão ela não se dá à toa, né? A falta de... a vulnerabilidade não é produto do acaso, é um produto da forma como a sociedade se organiza, né? Então, acho que esse é uma outra tarefa para nós do campo de esquerda, é exatamente isso. Tanto é que nós abolimos, na época da conferência dos determinantes sociais, promovida pela OMS, eu dirigia a ALAMES, a Associação Latino-Americana de Medicina Social, e nós fizemos um contraponto que não é um conceito duro, é processual, é dialético, né? E nós passamos a chamar de determinação social e não de determinantes, porque simplifica, fica parecendo ser uma causa e efeito, e é muito mais do que isso, né? É um tema muito mais complexo. Mas eu acho que nós precisamos de revisitar isso, sim, e ter em conta, né, o que nós temos de evidência, e escutar os grupos, né? Eu tive a chance de, no governo Lula, dirigir um departamento lá, nesse tempo com a Aroca, e depois ele se foi, e eu fiquei dirigindo um departamento dentro dessa secretaria. E foi onde nós começamos por meio de uma ausculta de grupos específicos sobre acesso à saúde, que os conselhos não tinham a possibilidade e nem a história de ouvir
eles não tinham espaço político nos conselhos de saúde, que nós começamos a conversar com a população LGBT, negros, população de rua, ciganos, rurais, enfim, e todos os grupos, criando aquele grupo das políticas de promoção de equidade, né? Que são políticas não verticais, porque esse aí é um outro equívoco, né? De organização dos sistemas, as políticas verticais que descem ladeira abaixo, mas políticas que levam a política para a gestão, né? A política que leva à política, né? A análise política para dentro e que exigem a criação de metas que estão diretamente associadas à mortalidade diferenciada e desigual, né? De negros, de jovens negros por violência, de mulheres negras que estão parindo, enfim, e todos os indicadores que hoje a gente já consegue dispor, né? Então, de fato, e nós precisamos de aprofundar isso, porque você vê que isso tudo foi desmontado. Essas conquistas esse é um outro desafio, como criar. Um dia desse eu conversava com uma ex-ministra, que eu não vou citar aqui, da Dilma, e ela dizia, eu não dou conta de lembrar por que a gente não tornou isso algo irreversível. E é isso mesmo, né? Muitas coisas foram revertidas, e é um outro cuidado que nós temos que ter no futuro, porque estamos voltando, né, gente? É verdade. Ana, maravilha, viu? Muito obrigado, foi super genial. E aí, em nome do Setorial Estadual de Saúde do PT, eu quero agradecer a você imensamente pela sua generosidade e disponibilidade de estar com a gente aqui, ajudando, né, na formação da militância. O evento foi gravado e nós vamos disponibilizar oportunamente no YouTube, e com certeza vai ter uma expansão muito maior do que teve hoje, que foi muito boa também. E eu aproveito também para já anunciar o próximo. Vai ser no dia 9 de setembro, daqui a 2 quintas-feiras, com o Carlos Oquer, né, que também é um nosso grande e querido militante do PT também de longa data, e que vai tratar do aprofundamento desse conflito público-privado no Brasil, e principalmente hoje, né, com a questão das OS, que é a privatização vindo por dentro do Estado, né? Então, maravilha, Ana, muito obrigado mesmo, um beijo grande, de coração, e mais uma vez, feliz aniversário para você. Obrigada, Pedro. Eu queria um beijo também para a Cristina, que eu não falei com ela direito, a Luísa, todo o Rogério, a Micácia, e todos vocês, Tomás, eu já falei, um beijo para todo mundo que nos ouviu, e foi um prazer participar com vocês